É uma saudade imensa, né, Eliseu? A gente sente muita falta. O pai era uma pessoa muito família, uma pessoa que prezava pelo trabalho e família, né? Ele tinha muito convites para sair aos domingos, assim, almoçar no interior e coisa, mas ele não ia. Ele preferia ficar em casa com a família. Tipo, minha filha vai vir almoçar aqui, vai trazer meus netos, não sei o quê. Eu prefiro ficar em casa. Então ele era um cara, era casa, trabalho, trabalho, casa. Então era uma pessoa assim que se dedicava muito a essas duas coisas, né? Uma pessoa simples, né? Então era uma pessoa assim que, sem palavras, um exemplo para mim, eu acho que de disciplina, de pessoa que respeitava os outros. Então, né? Meio difícil eu falar do meu pai, né? Que é meio suspeito, né? Você falar do, Não, do mas próprio exatamente, pai, né? eu acho que Mas não tem que ser suspeito, você tem que falar exatamente o que você pensa, de quem é esse que cara, para o que mim ele era. representou para a comunicação, para as pessoas, o que hoje o Júnior, pai também, entende de exemplo que ele deixou para os profissionais de comunicação. Um comparativo do ontem com hoje, o que você enxerga, o cidadão Oswaldo Luiz Júnior? Eu acho que foram eles os grandes que iniciaram, né? Como o Ivanir acabou de colocar, que foram o exemplo aí para todos seguirem, né? E que formaram grandes profissionais, né? Como você, né, os próprios Nézio aí, que comentou, o Batista, que deram sequência a esse trabalho. Eu acho espetacular que eles iniciaram. Pegaram toda aquela dificuldade, né? Porque antigamente era coisa difícil, né? Ia na transmissão de jogo com meu pai quando era molequinha, eles tinham que levar rolos e rolos de fio Fios. para 300 metros de fio, fazer uma 400 transmissão metros de de fio. jogo, né? Então era hoje em dia com a facilidade que tá, né, com o celular e coisa que Nossa você. senhora. Ali, ó, segura essa foto aí. Pode fazer o comentário, Pedro. Ó, gente, bate-papo, todo mundo Não. entra na conversa. Ali Tá? nessa foto, naquela anterior, essa aí, ó, Oswaldo era diretor de esporte do Iara. Eu era presidente e o Oswaldo era diretor de esporte. O Valtinho, que jogou no O Flamengo, Valtinho. no Atlético Mineiro, Paranaense. Paranaense, e no Guafumê, evidente, né? Guafumé, Ah, Iguaçu, Futebol e Melodia. O time da aquela, época. aquela menina ali é a Lucimara, a maior, a outra eu não consigo É, será identificar. que é a Luciane, Eu minha acho irmã mais velha? a Luciane, dizia. É a A Luciane. Luciane Aham. e a outra eu não consigo identificar. É a Luciane e a Lucimara, eu acho. Acho que é, né? A E as duas irmãs, a mais velha e a do meio é ali, do né? A meio, segunda, né? né? Isso é no campo lá de Suíço do Iara, lá do coisa. O Oswaldo foi diretor de esporte do Iara. Você sabia que ele foi apresentador de TV também, ou não? Sim. É? Qual? Onde é que tu viu isso? Eu acho que foi quando começou aqui em Toledo, né? A Richter. Não, Não, Richter. Não, não TV é. Independência. TV Independência. Ó, vamos É. ver aí, peraí. Independência, ele tinha um programa. Sim, o programa, exatamente. Vamos Então, ver aqui. Eliseu, ontem eu tava conversando com a minha mãe, até a gente tava numa discussão, a gente não lembrava que ano que era isso aí. A gente achou que era em 97, 98, por aí. Volta lá um pouquinho. É 6 de agosto. Ali é o período que é. Cinco entidades sociais do município de Toledo. O Iara Country Club foi o grande campeão dos Jogos Interclubes Recreativos de Toledo. Você que não teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho, vai ver hoje, Ali neste das programa, datas, só nesta que edição ele- do Independência no do Esporte, focalizando a nascimento, atividade falecimento, esportiva coordenada este ano pelo Toledo Futebol Clube, com a participação do Toledo, da Sadia, do Iara, também do CCRC e do Clube do Comércio, tomando parte nessa iniciativa que teve uma movimentação muito grande ao longo de 2 semanas e cujo encerramento aconteceu na semana passada, sexta-feira passada, em festa registrada nas dependências do Toledão, com a participação de muita gente. Travou? Então, continua. Mas então a gente ficou meio discutindo lá para saber que ano que era isso mais ou menos. Daí a gente ficou meio na conclusão que seriam 97, 98, eu acho. Por aí mais ou menos. Né? Lembra alguma coisa, Jair? Não, nessa época época eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Eu lembro alguma coisa, porque eu morava em Cascavel nessa época. 97, morava em Cascavel. E eu lembro porque foi em Tá falando março. Não, nós estamos no Instagram só, gente, tem um problema aqui. Reinicia, faz favor. Ou continua, na verdade ele não sai do ar, tá? Ele continua no ar.
Naquela ocasião, o Futebol Clube em segundo lugar, 120. Em terceiro ficou a El Sadia, 80 pontos. Os demais no YouTube e no Facebook. Continua aí, tá? Tira um pouco das cargas da tela aí. Bom, Oswaldinho, tem alguma coisa mais que tu queira acrescentar no aspecto do pai, no aspecto do profissional? Então, quando eu era mais novo, eu viajava muito com eles, né, Eliseu? Então, até eu queria contar um fato aqui que aconteceu que eu nunca esqueci na minha vida. Eu fui numa transmissão com meu pai, na época em Paranavaí, se não me engano. E estávamos eu, meu pai, eu acho que o falecido Zé Heriberto, se não me engano. Não sei se o Zé Heriberto já falecido, né? Sim. E nós estávamos numa cabine de rádio, o pai transmitindo o jogo, e eu vi aquele corre-corre embaixo, assim, na arquibancada ali, né? E os caras apontando pra cabine, o pai transmitindo o jogo, viu aquele corre-corre também, e o Zé Heriberto tava ali. E o Zé pegou e largou o fone dele ali e sumiu. E nisso, ficou só eu e meu pai na cabine, o pai transmitindo o jogo. De repente, um cidadão dá um chute na porta e arrebenta a porta e começou a perguntar: cadê aquele magrinho? Cadê aquele magrinho? Eu lembro que o pai só tirou o fone, deu uma olhada para trás e continuou transmitindo o jogo. E eu assustado com aquela cena lá, porque ele, sem saber o que estava acontecendo, né? E mais os homens atrás do Zé. Acho que foi por causa de uma provocação que aconteceu num jogo aqui em Toledo, e como tinha sempre os jogos de volta, o que acontecia aqui tinha que responder lá, né? Mas, enfim, eu lembro que na volta nós estávamos dando risada no carro e o Zé dava risada falando que se escondeu na cabine de rádio de uns colegas e, por fim, nada aconteceu, graças a Deus, né? Então foi tudo tranquilo.